Fala galera, mais uma vez, eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times, do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Cara ainda de sono, cara inchada, né? Acordei agora, tomei um café, eu fui dar uma olhada, né, no noticiário que já aconteceu aí pela manhã e estava a fim de fazer um vídeo sobre esse assunto. Fiquei naquela faço, não faço, mas resolvi fazer. Essa nova diretoria do Corinthians tá cruzeirando como ninguém, né? Porque é a palavra que se usa agora, né? Para quando você mete os pés pelas mãos, quando você quer acompanhar morcego, né? Vai dormir de cabeça para baixo, não quer ficar atrás de ninguém, não quer aceitar o momento e acaba metendo os pés pelas mãos, fazendo um monte de cagada. Então essa nova diretoria do Corinthians é isso. Eu já tinha falado aqui num vídeo anterior que esse presidente do Corinthians, tem cara, jeito e todos os elementos de um fanfarrão. Todos os elementos de um fanfarrão. Mas o pior disso é você fazer a torcida do Corinthians, que é apaixonada, a segunda maior torcida do país, um time com a camisa pesadíssima. E na minha opinião, a única torcida que tem condições de fazer o que a torcida do Flamengo faz. Eu quero que a torcida do Corinthians entenda. O que eu estou falando não é de festa. Eu estou falando de arrecadação. De todos os jogos botar mais de 40 mil. Tá? De engajamento com a marca. Tá? Porque tem espalhados. Lógico, a gente tem outros times também que tem torcedores espalhados pelo Brasil todo, como aqui no Rio de Janeiro, o Vasco da Gama também tem essa situação que não soube trabalhar, tá? Mas o Corinthians, junto com o Flamengo, são os dois times de massa do país. E esse senhor que assumiu o Corinthians tá fazendo essa torcida apaixonada, esse bando de loucos passarem vergonha, estão virando meme, estão passando vergonha. Vergonha em cima de vergonha. E a dívida do Corinthians só aumenta. E eu vou explicar aqui um pouquinho a última vergonha, que na verdade eu não sei nem qual foi a última. Se é ele ter que pagar a PixBet por uma cagada que ele fez, ou o do Mateuzinho, que ele falou que estava contratado e o Mateuzinho voltou. Ainda tem o Lucas Veríssimo. Bom, tem muita cagada com um cara só, para início de administração. Mas eu não vou falar disso tudo, tá? Eu só vou explicar, tá? O porquê que o Mateuzinho voltou, para você, meu amigo torcedor, dos outros times entenderem, tá? Porque geralmente nessa briga aí, como o time do Flamengo é o mais odiado, provavelmente devem estar achando que é o Flamengo que está errado. Eu vou te explicar o que está acontecendo. E aí você tire as suas conclusões, beleza? Então vamos lá, deixa eu pedir aí a você, meu amigo torcedor do Timão e meu amigo torcedor brasileiro em geral. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários. Entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é no nosso WhatsApp. Você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo live. E você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado, compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal, beleza? Vamos lá, galera. Deixa eu explicar uma coisa. Irmão, amigo torcedor corintiano e brasileiro. Eu vi agora um vídeo
falando sobre as dívidas do futebol brasileiro. A maioria dos clubes, inclusive algumas SAFs, a dívida aumentou. A maioria dos clubes no futebol brasileiro, as dívidas aumentaram. Se eu não estiver enganado, o único time, ou um dos únicos times, que aí eu não vou generalizar, porque eu não sei alguns outros clubes, né, da Série A como é que tá. Eu vou dar um exemplo de um que eu não posso falar porque eu não vi. Eu vou até pesquisar. O Bahia, né, que virou SAF há pouco tempo, que tá com o Grupo City. Do Bahia eu não posso falar de dívida, tá? Porque tá no contrato da SAF que tem que quitar as dívidas. O City tem que quitar as dívidas. Então eu acredito que o Bahia, né, essas dívidas estão sendo quitadas. Apesar que o Bahia não tinha uma dívida tão grande assim, tá? Apesar que o Bahia não tinha uma dívida tão grande assim, levando em consideração os outros times, tá? É por isso que... Deixa pra lá. Vamos lá. Mas, na grande maioria, as dívidas aumentaram. O Flamengo é o único time que a dívida está quase zerada. Tem alguns times que diminuíram também, aumentaram a sua receita. Vou te dar um exemplo. O Internacional está fazendo uma administração sensacional, está contratando bons jogadores, mas a sua dívida aumentou. A dívida do Internacional aumentou também. Mas, porém, acredito eu que o Internacional, a sua receita também aumentou. Tá? Eu acredito que a sua receita também aumentou. Mas eu não vou entrar nessa discussão agora, tá? De endividamento ou não. Mas aonde eu quero chegar o Corinthians, que a gente está falando aqui, a sua receita não aumentou, mas a sua dívida aumentou. Tá? E o Corinthians, o novo presidente do Corinthians, para não ficar atrás de arquirrivais, exatamente igual o Cruzeiro fez, tá querendo contratar, quer contratar todo mundo, quer fazer, quer acontecer, mas a dívida tá ali batendo de 1 bilhão ou mais. E com dívida, né? É aquele tipo de cara que quer viver de aparência. Não tem um puto no bolso, mas quer viver de aparência. Quando entra um dinheiro, ele, em vez de quitar a dívida, ele quer comprar uma roupa nova. Todo mundo conhece um cara desse, né? Que quando vai pra balada, roupa de grife. Mas a dívida tá imensa, não paga ninguém, tem que andar se escondendo, né? Que andar se escondendo. Não atende o telefone mais, que é cobrança o tempo inteiro. É mais ou menos por aí, irmão. É mais ou menos por aí. Você conhece, todo mundo conhece uns caras assim, que vive de aparência. Não paga ninguém e vive de aparência. Ainda aposta, né? Tirando foto com roupa, cacete, mas devendo a Deus e o mundo. É a impressão que a gente está tendo do Corinthians. E aí, o Corinthians, com essa atual administração, logo nos primeiros dias, nas primeiras falas do atual presidente, deu para perceber que o cara é fanfarrão. Fala muito, joga a conversa fora. Ficou na cara. Eu falei aqui. E aí, começou uma sucessão de situações. Primeiro ele jogou pra galera a situação do Gabigol. Bom, vamos ser sinceros. Você devendo quase 1 bilhão, como é que tu vai comprar o Gabigol, cara? Ser sincero, amigo torcedor do Corinthians que acreditou no atual presidente. Tu acha mesmo que o Flamengo ia dar o Gabigol pro Corinthians? Ia dar. Vou dar. Porque o Braz foi lá. O Braz pode ter ido lá, né? Pra prestigiar lá a posse dele, mas tu acha mesmo que quem é rico gosta de perder dinheiro? Cara, o Flamengo é um time rico. Rico não gosta de perder dinheiro. Rico gosta de ganhar dinheiro. Quem perde muito dinheiro é a gente que é pobre, porra. E nem todos, né? Porque tem muita gente aí
que não tem dinheiro, mas tem espírito e pensamento de rico. Consegue juntar, e acaba saindo da situação que está. Que eu admiro muito. Quer ver? Os nordestinos, eu conheço muitos nordestinos que chegaram aqui no Rio sem um puto no bolso. E hoje estão em condições muito boas. Por causa disso, por causa desse pensamento de querer ganhar mais do que gastar. Não parece o pensamento do presidente do Corinthians. Então, aí começou com essa situação do Gabigol, torcida iludida, Gabigol. E aí? Nada. Aí depois jogou a conversa fora falando que não queria mais. Aí depois disso, o Lucas Veríssimo já assinou o contrato, o Lucas Veríssimo meteu o pé. Vergonha. E aí, anuncia que o Corinthians tem a maior patrocínio na camisa, 120 milhões aí de uma casa de apostas, que não é muito conhecida, coisa e tal. Aí anuncia, divulga, tudo. Aí esquece que a PixBet patrocina o Corinthians. Aí ele anuncia outra patrocinadora e não cancela o contrato com a PixBet, não fala com a PixBet antes. Porra, bicho, isso chega a ser amador. E isso chega a ser amador, parceiro. E aí, a PixBet falou, irmão, vou te processar. Tu vai ter que me pagar. Aí, o Corinthians, que assina com um outro patrocínio, vai ter que pagar uma prata violenta pra PixBet. Porra, por causa do contrato. Meu irmão, isso chega a ser amador e assustador. Se eu sou torcedor do Corinthians, eu tô assustado e muito preocupado. Cara, isso é de amador. Isso é de amador ou de caloteiro. Isso é papo de amador ou de caloteiro. Vamos ser bem sinceros. De amador, de caloteiro. Aí tem que pagar a PixBet. Vai ter que pagar, porque ela vai meter na justiça. E vai ganhar. É a mesma coisa você contratar um jogador, anunciar o jogador e o cara tá com contrato com outro. Foi o que aconteceu. E eu vou te explicar agora rapidamente o caso do Mateuzinho. O Flamengo tem 3 laterais. E emprestar um, ou vender um. Acabou que apareceu oportunidade em relação ao Mateuzinho. O Mateuzinho tinha recebido uma proposta do Bragantino. O Mateuzinho não aceitou ir para o Bragantino. E aí aparece o Corinthians. O que o Flamengo faz? Negocia. Sendo amigo do Corinthians, empresta o Mateuzinho de graça. O Corinthians não pagou nada, não ia pagar nada pelo empréstimo. O Corinthians só ia pagar o salário do Mateuzinho. Só o salário. Não foi o Mateuzinho tem contrato com o Flamengo. Mas o Flamengo, em consideração ao Corinthians, estava emprestando o Mateuzinho de graça. O Corinthians não estava gastando 1 centavo para levar o Mateuzinho. Igual todos os clubes fazem, que é o empréstimo, mas paga pelo empréstimo. O Corinthians não estava pagando pelo empréstimo. E aí o Flamengo libera o Mateuzinho. Mateuzinho não vai para os Estados Unidos, libera o Mateuzinho vai para o Corinthians, começa a treinar. E aí, o Corinthians, depois de ter aceitado, volta atrás e faz algumas exigências. O Flamengo já tinha estipulado, né, um valor ao final do contrato. Se o Corinthians quisesse comprar o Mateuzinho, tinha um valor ali de uma opção para ele comprar. Mas de tudo isso que a gente acontece, o que o Corinthians queria, e o grande problema, né, é que o Corinthians queria um din-din extra caso o Mateuzinho fosse vendido. O Corinthians queria um din-din extra como vitrine
Ah, ele tá jogando aqui, então aqui é vitrine. Se ele for vendido para outro lugar, o Corinthians tem direito a uma parcela. Irmão, isso é normal, não é normal? Isso é normal. Todo clube faz isso, mas desde que pague pelo empréstimo. O Mateuzinho estava de graça. O Corinthians não pagou pelo empréstimo, não ia pagar pelo empréstimo, ia pagar o salário. Como é que o Corinthians, que não pagou um centavo pelo empréstimo, vai querer aquela taxa de como é que chama? É taxa de visualização, não, é taxa de representação, sei lá, esqueci aqui o nome, né? Porque o jogador jogou lá, foi bem, foi valorizado, foi vendido, agora e fugiu o nome. Isso acontece em todos os times. Mas, irmão, o Corinthians não pagou pelo empréstimo. Se o Corinthians não paga pelo empréstimo, não tem direito de exigir porra nenhuma. O Corinthians não pagou pelo empréstimo, então não tem direito de exigir porra nenhuma. O que o Flamengo colocou, olha só, a gente pode pedir o jogador a qualquer tempo. Isso já aconteceu em vários times. Do cara falou, olha só, quando eu precisar dele, em qualquer tempo eu posso pedir. Por quê? Eu não paguei nada. O cara tá lá, mas eu não paguei nada por ele, só eu tô pagando o salário. Ele pertence a outro time. Então, amigo, torcedor que não estava entendendo, não é o Flamengo que tá errado. O Mateuzinho pertence ao Flamengo. E o Flamengo aceitou até algumas situações do Corinthians. Porém, o Corinthians queria dar uma de malandro e ganhar um dinheiro em cima do Flamengo por uma coisa que ele nem pagou. Rapaz, eu esqueci o nome, cara. É taxa de... Pô, fugiu o nome agora. Então, amigo, essa foi a situação. O Corinthians queria ganhar um dinheiro em cima do Flamengo caso o Mateuzinho fosse vendido ao final do empréstimo. Porém, o Corinthians não pagou pelo empréstimo. Não pagou, não gastou um centavo para levar o Mateuzinho. Se você não pagar um centavo, como é que você vai exigir alguma coisa? Se o Corinthians tivesse pago alguma coisa, eu paguei pelo empréstimo, então se eu estou pagando, eu quero algumas coisas, eu quero isso, isso, isso. Poderia exigir, o Flamengo poderia aceitar ou não. Agora você não paga nada e você exige. Você, amigo, torcedor do Corinthians, se fosse ao contrário, o que você ia achar? Se o Flamengo pega um jogador do Corinthians, não paga um centavo e ainda quer no final do empréstimo, caso o jogador seja vendido, o Flamengo ganha um dinheiro em cima do jogador do Corinthians, mas o Flamengo não pagou um centavo. Tu ia achar justo? Taxa de vitrine, lembrei. A taxa de vitrine. Como é que você vai cobrar uma taxa de vitrine se o jogador não é teu? Você não pagou nada pelo jogador, nem o empréstimo. Porra, tá de sacanagem, né? É mais uma dessa diretoria fanfarrona do Corinthians que tá fazendo o bando de loucos passar vergonha e virar meme. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!